Bem, a aula que eu resolvi fazer hoje foi sobre fundos de investimento. Por quê? Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Antes de ver esse vídeo, não esqueça de dar sua curtida aí, que é muito importante pra gente. Se inscreve no nosso canal e ativa a sineta para receber as nossas notificações de antemão aí. Alguns colegas me perguntaram, até aqui no consultório, a gente consulta, são vários consultórios, né? E me perguntaram, me abordaram que queriam sair um pouco da renda fixa, que viram que a taxa Selic, agora deu na televisão, caiu muito, né? Hoje nós estamos dia 2 de novembro de 2019, a taxa Selic caiu para 5 e até fim do ano talvez vá para 4,5. Então, qual o melhor investimento? Eles me pediram para eles. Na verdade, não tem o melhor, ele vai de acordo com o perfil. Mas eu achei uma boa explicar para eles sobre fundos de investimento, que não é uma coisa tão estressante e você consegue ter uma performance bem melhor do que investimento em renda variável, em renda fixa, que com a queda da taxa, hoje em dia praticamente a renda fixa está agonizando. Então vamos falar um pouquinho sobre os fundos de investimento. Isso, essa pergunta é boa. O colega aqui fez uma pergunta, o conceito, o que é fundo de investimento? Bem, fundo de investimento é um sistema coletivo de captação de recursos para você investir em um ativo. Vou já explicar. Digamos que a gente aqui, você que está me vendo aí, a gente quer investir, digamos comprar uma sala comercial. Mas a gente não tem dinheiro, custa 300 mil, eu não tenho, você não tem, ele não tem, ela não tem. A gente pega isso, guarda esse dinheiro, faz uma caixinha, igual aquela que tinha no fim de ano, antigamente era moda aquelas caixinhas, aqui não deixa de ser um fundo, né? Pequeno, mas é. Então a gente pega esse dinheiro, compra a sala comercial ou a outra coisa. Com esse dinheiro, esse lucro do aluguel, digamos, alugamos, esse lucro divide pra gente. Então isso é um fundo. É um sistema coletivo de investimento. Vamos botar uma charge aí para dar uma olhada? Então essa charge aí mostra bem como é o sistema, como se faz um fundo de investimento. Um outro exemplo bem clássico de fundo é quando você compra um apartamento num prédio. Você não compra o prédio todo, você compra uma cota do prédio, que é o seu apartamento. Então aquilo é um sistema condominial fechado. Tem 30 apartamentos, fechou aquilo, todo mundo comprou, fechou aquele condomínio. Se eu quiser, eu posso vender a minha cota por outra pessoa. Então, um prédio, um condomínio fechado, não deixa de ser um fundo. Então, é um exemplo bem clássico para entender o que é fundo de investimento, para você começar a pensar em investir o seu dinheiro. O colega me perguntou ali se no Brasil é uma coisa comum. É muito comum fundo de investimento. Nos Estados Unidos é muito mais. Mas assim, houve um crescimento muito progressivo nos últimos anos, somente com uma queda em 2008, por causa da crise de 2008, e hoje está tendo um crescimento vertiginoso muito grande dos fundos de investimento. Nós temos aqui, estou no site da Infomoney, só fundo de investimento em renda fixa, nós temos 3.165 fundos, é muita coisa, dados da Ambima, tá pessoal? Que é a entidade a Associação das Entidades de Investimento e Capitais. Então, a Ambima, ela diz 3.165 fundos existem só de renda fixa. Então, é muita coisa. Então, com essa evolução, a indústria dos fundos de investimento está crescendo muito. São alguns bilhões de reais que são investidos nessa modalidade de investimento. O site aqui da UOL fala muito bem da queda da taxa Selic, 5%. Com a queda da taxa Selic, a poupança e os fundos de renda fixa começam a perder para a inflação. Quer dizer isso, se você hoje depositar R$1.000 na poupança, daqui a um ano você vai ter 998, ou seja, você perdeu R$2 por esse investimento. Então, é uma hora de começar a pensar um pouquinho em sair da poupança. Tá, o colega está me perguntando ali que eu falei de fundo de renda fixa. Existem vários tipos de fundos de investimento. Nós vamos falar aqui abordar os principais para o nosso dia a dia, tá? Nós, pessoas físicas, profissionais, médicos, dentistas, qualquer que seja, advogados. Então nós vamos falar de uma coisa a mais do nosso dia a dia. Porém, existem vários tipos. Os principais que nós temos que falar os fundos de renda fixa, os fundos de renda variável
e os fundos multimercado. É muito importante salientar, pessoal, que os investimentos, os fundos imobiliários são todos extremamente regulados pela CVM, Comissão de Valor Mobiliário. Não é nada de pirâmide, não é nada errado, não é nada de falcatrua, é uma coisa extremamente séria, tá? A gente está vendo aí, se você entrar na internet, YouTube, tem várias pirâmides aí querendo vender criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, essas coisas. E isso não é investimento, isso é jogo. Fundo de investimento não, é coisa séria, extremamente bem regulado pelo governo, tá? Então fique tranquilo que não vai ter nada de falcatruas, tá? Bem, vamos falar dos principais players, ou seja, os participantes. Todo fundo imobiliário tem a figura do administrador. É obrigatório o administrador ser uma instituição financeira. Ele é o responsável legal pela manutenção do fundo. Ele tem também um gestor. O gestor é quem faz a compra e venda de ativos. Vá acompanhando aí no slide. Tem uma figura do custodiante, que é que guarda e liquida os títulos. O distribuidor, que são basicamente as corretoras e que vendem os títulos. Os auditores e nós aqui embaixo, os cotistas, que são as pessoas que compram cota desse fundo para participar do lucro desse fundo. Retomando aqui que a gente tinha falado antes, a classificação. Os fundos de renda fixa, tá? Os fundos de renda fixa, eles aplicam basicamente 80% do seu capital em renda fixa, que é CDB, fundo DI e algumas coisas assim. Eu não vou falar nisso porque a renda fixa não está rendendo quase nada hoje, a tendência é cair mais ainda. Mas existem os fundos de renda fixa. Os fundos de renda variáveis são aqueles que vão aplicar, como o nome diz, em cerca de 80% em rendas variáveis. São os fundos de ações, os fundos cambiais, que aplicam 80% do seu recurso em variação de moedas estrangeiras, em cupom cambial. Nós temos também os fundos imobiliários, que vão investir em imóvel ou títulos relacionados a imóvel. Os fundos referenciados, que são aqueles que fazem referência ao índice, ao Ibovespa, eles acompanham esses índices, IBRX 50, IBRX 100 e assim vai. Temos também os títulos da dívida externa, que eles alocam 80% do seu valor em títulos da dívida externa. E o multimercado é aquele que vai pegar uma parte, investir em renda fixa e uma parte em renda variável. Por isso que diz multimercado, eles podem até investir 20% do seu capital em moedas estrangeiras, no exterior, tá? Então eles podem, é uma boa porque ele diversifica bastante, são fundos bem bacanas de você investir. Quanto ao acesso, existe uma classificação, os fundos abertos e os fechados, que são os condomínios abertos e os condomínios fechados. O exemplo do prédio que eu dei é um condomínio fechado, por isso que a gente chama condomínio fechado. Não é porque é cercado com muro, não. É condomínio fechado, quer dizer que o número de cotas é fechado. Então, se tem 30 apartamentos, não tem como você fazer 35. É só aquilo. Então, é fechado naquele número. Você só pode se desfazer daquilo se você vender para alguém. Não tem como você ir lá no síndico e dizer, olha, eu não quero meu apartamento. Não existe. Você tem que vender para alguém. Então, o sistema condominial fechado, existe limite de cota e não tem liquidez. Você tem que passar para alguém, vender para alguém a sua cota. Os fundos imobiliários, por exemplo, eles são fechados. Por quê? Eles aplicam seus ativos no imóvel, digamos assim, e não teria graça aumentar o número de cotas, porque senão o rendimento ia diminuir. 1.000 pessoas estão ganhando daquele aluguel, se 2.000 ganharem, ia cair pela metade. Então não existe, aí é fechado. O sistema aberto não, os fundos abertos, à medida que você vai comprando, vai aumentando o número de cotas. Por exemplo, os fundos de investimento de ações vai aumentando 1.000, 2.000 e eles vão aumentando, comprando mais ações, porque o ativo é ilimitado. Então o número de cotistas é limitado e o ativo também é limitado. Então essa é a diferença do sistema aberto para o sistema fechado. No aberto, você vai lá e devolve, faz a liquidez. No fechado, você tem que vender para alguém. Por isso que é importante, quando for comprar um fundo imobiliário, que é um sistema fechado, é um fundo de investimento em imóvel,
ver a liquidez, porque você pode comprar uma cota e não querer vender, como comprar um apartamento. Você pode comprar um apartamento e depois não conseguir vender. Então tem algumas coisinhas, essas peculiaridades. Quanto à gestão, existe uma gestão ativa de fundo e uma gestão passiva. A gestão ativa é aquela que tenta superar um índice. Por exemplo, o Ibovespa deu 108 mil pontos. O ativo, o gestor desse fundo, tenta superar esse índice. Digamos que ele faça uma carteira e que se ele conseguir superar, geralmente ele ganha até uma porcentagem a mais, que é a taxa de performance. Então, esse que é ativo, ele sempre tenta superar o seu índice, que a gente chama benchmark. Já o passivo não, o passivo ele tenta acompanhar o índice que ele se refere. Ele tenta, digamos, acompanhar o índice Bovespa, o índice das telecomunicações e assim vai. O ativo ele é para aquelas pessoas que estão mais arrojadas, porque é o risco um pouco maior. Já o passivo é mais tranquilo. Por quê? Geralmente os ativos são alavancados. Os alavancados são aqueles que pegam parte do dinheiro e aplicam em derivativo, que é um mercado extremamente arriscado, tá? Então, e já os não alavancados, não, eles são mais tranquilos, embora seja renda variável, mas ele é um pouco mais conservador, digamos assim. E qual é a vantagem da gente aplicar em fundo imobiliário? Coloque o nosso slide. Um é o acesso a diferentes investimentos, ou seja, ao invés de você ficar comprando ações de várias empresas, vamos botar de empresa, comprou a Vale, Itaú, Ambev, geralmente o fundo de investimento em ações ele já investe em várias empresas, então você tem uma diversificação melhor. Existe uma administração profissionais. Esses gestores que eu falei, esses administradores, não é uma pessoa. Geralmente são empresas extremamente capazes de gerir, de administrar esse fundo. A rentabilidade é igual para os cotistas, tanto faz um quanto o outro. O que vai diferenciar é você ter mais ou menos cotas. Então, o que diferencia é isso, mas a rentabilidade é igual. Outra vantagem é a liquidez. Geralmente você compra um fundo, quer se desfazer dele, você vai lá e vende. Os custos são rateados entre as pessoas, não fica na mão só de um cotista. O prejuízo é dividido também para todo mundo, como lucro. E você escolhe a estratégia para investir. Eu quero fundo imobiliário, eu quero fundo de ação, eu quero multimercado. Você faz o que você quiser. Algumas desvantagens, que eu não acho também grande desvantagem, né? Uma comodidade, na verdade. Taxa de administração, claro, vai ter uma empresa tomando conta disso. Você não queria que isso fosse de graça, né? Os custos para manutenção, que eu também não vejo grande coisa nisso. O custo, às vezes, do desempenho do administrador. E outro problema é que às vezes tem gente que reclama que você não escolhe os ativos. Mas para quem não quer ter preocupação de ficar escolhendo ativo, passe isso para o administrador, ele que vai escolher, ao invés de você ficar comprando ação, vendendo quem caiu, quem não caiu. O administrador faz isso, você está pagando uma empresa para fazer isso. Um problema, mas não é também essa grande coisa, e não há garantia de ganho, tá, pessoal? Um fundo que ganhou nos últimos 5 anos não quer dizer que vai ganhar daqui para frente. O passado não é garantia de futuro. Isso na nossa vida, né? Não quer dizer que eu estava com saúde ontem que eu não vou estar doente amanhã. Outro, não tem fundo garantidor de crédito. Um grande macete. Fundo garantidor não garante fundo nenhum. Então, fundo não garante fundo, tá? Que eu não vejo isso também. Eu prefiro arriscar hoje com essa taxa Selic baixa, prefiro arriscar um pouco do que estar extremamente garantido pelo fundo garantidor e não render nada. Tá, pessoal, agora a bronca é como investir, né? Tem muita gente que tem dúvida. Eu falei que é fundo aberto, fechado, não sei o quê, mas e agora como que vai comprar? Onde é? Vai ali no banco? Vai ali? Onde é? Não, a minha opinião é, abre uma conta numa corretora, essa corretora vai aparecer várias opções de fundo e você vai comprar esse fundo de acordo com o seu perfil. Eu separei pra gente aqui alguns principais, assim, pra gente até introduzir na prática, porque às vezes a gente está cheio de teoria e não sabe nada da prática. Eu digo porque eu sou ortopedista, né? Então eu opero, mas eu lia uma cirurgia em 10 livros diferentes, na hora de operar eu não sabia nem cortar. Ou o máximo ia até a pele e não sabia mais nada. No livro era tudo muito bonito, azul, amarelo, verde, na prática é tudo vermelho. Então se você tem uma ótima teoria e não tem prática, não adianta nada, não vai servir de nada. Bem,
Vamos falar dos ETFs, para a gente botar bem na prática. O que é o ETF? ETF são os Exchange Trading Funds. São fundos que investem em índice, tá? Índice Bovespa, IMOB, que é o índice do mercado imobiliário, índice da telecomunicação, índice de elétrica. Então eles formam uma carteira de ações baseada na carteira que formam esses índices. Falei num dos vídeos meus. O Ibovespa é formado por mais ou menos 54 empresas. Pega essas 54, o gestor compra aquele fundo para balizar o índice Bovespa. Se o Bovespa muda a sua carteira, o gestor também muda dele. O ideal, o objetivo é que eles se equiparem. Então é um índice referenciado, ele se referencia, aquilo que eu falei antes, né, ao índice Bovespa. Qual é a vantagem de você investir no ETF? Você que sempre teve lá na renda fixa, tua poupancinha, teu CDB do banco que está te enrolando, o teu tesouro direto. É que o ETF ele é de pouco estresse. Veja esse slide aí que eu estou colocando. Ele é de baixo custo, ele é bastante diversificado, ele é muito flexível, ou seja, ele permite você aplicar e resgatar rapidinho e é extremamente acessível. Com R$200 consegue comprar uma cota de um fundo desse. Embora o risco seja baixo, ele é uma renda variável. Vamos falar de dois principais ETF. O BOVA11 e o IVBB11. Abriu a sua conta na corretora, eu uso a XP, tá pessoal? Não ganho nada, não tem propaganda, nada, não ganho, só para botar bem na prática mesmo. Então lá no home broker do celular, que é esse celular que está me gravando, mas eu vou botar a imagem para vocês, tem lá, você coloca IVVB11. Então o IVBB11, ele é referenciado no SP500. O SP500 é o principal índice da Bolsa de Nova York, tá? Ele é balizado lá, é uma carteira de investimento lá de fora. Então, uma grande vantagem do IVBB11, caso a nossa bolsa caia, ele se mantém, e a da americana não cai, ele se mantém estável. Então, uma boa maneira de você diversificar o seu investimento. Então, em 2016, uma cota dele valia R$70. Hoje está valendo 130. Um aumento de 40%. Agora trocamos aí para o BOVA11. O BOVA11, ele tem como benchmark, ou seja, como referência, o Ibovespa. Em 2016 ele valia R$40, hoje ele está 104. Olha a porcentagem de crescimento dele aí. Então, pessoal, esses dois primeiros que eu falei são referenciados. São extremamente bem conservadores, sem grande estresse. Eu acho uma boa opção para quem quer começar a sair da renda variável. Vou dar exemplo agora de um investimento, um fundo imobiliário de ações, um FIA, que é Fundo Imobiliário em Ações, que aloca 80% do seu patrimônio em ações. Vamos lá para a tela. A RX Income FA. Você pode aplicar R$500, rentabilidade em 12 meses, ele rendeu 26,69%. Então veja só, pessoal, ao invés de você ganhar 5% ao ano, é bem melhor ganhar 26%. Imagina a diferença que isso faz em 10 anos. O Brasil está muito estável, vamos torcer, independente de política, de vertente política aqui, pessoal, vamos torcer para que dê certo o país, porque se o barco afundar, vai todo mundo junto. Tem tudo para melhorar, tá? Então, com os novos acordos que estão fazendo com a China, com a Arábia Saudita, Estados Unidos, a nossa bolsa tem muito para crescer. Então, veja só quanto cresceu, mesmo com esses percalços que a gente passou nos últimos anos, e mesmo assim houve esse crescimento. O brasileiro é muito bom empreendedor, não sei como a gente consegue sobreviver, investir, montar negócio, montar bar, montar loja num país totalmente imprevisível, mas a gente consegue sobreviver. Quem sobrevive no Brasil, sobrevive em qualquer lugar do mundo. Então veja só esses 3 fundos que eu falei para vocês, o quanto eles renderam. E é um investimento bem tranquilo, você não vai ter que ficar olhando bolsa de valor, se a Bovespa caiu, se não caiu, se o Trump tweetou lá, deixa lá o dinheiro. Só não vai ficar vendo todo dia, porque pode ser que você compre uma cota de R$5.000 e no outro dia esteja R$4.500 e você vai enlouquecer. Não, é investimento de longo prazo, então fica tranquilo. Eu comprei um fundo em março, que é o Alaska Institucional. Então, de março até hoje, nós estamos no meio 11, em 8 meses esse fundo rendeu quase 10%.
Isso eu vi agora nos últimos meses, tá? Então, se a pessoa tivesse apavorada, ia dizer, meu Deus, eu investi e nada de crescer. Então, como a bolsa subiu, o fundo melhorou. Então, para você ter uma ideia, que eu ganhei quase 10% em menos de um ano. Um investimento muito melhor do que estar numa renda fixa. Então, já dei dois exemplos de referenciado, falei de ação e agora eu vou falar de um cambial. Por que eu estou falando cambial? É bom você ter um investimento em moeda estrangeira, porque a gente ganha em euro, em real, mas a gente gasta em dólar, mesmo morando aqui. Lembre-se que muita coisa que você compra, ele é em dólar, ele não é em real. Então é bom você ter um pouquinho de investimento numa moeda estrangeira para corrigir essas flutuações da bolsa. Tem um muito legal, um fundo cambial Votorantim FIC. Votorantim, fundo de investimento cambial. Esse fundo, a aplicação dele mínima é de R$1.000, tá? E ele tem uma rentabilidade de quase 11%. Então, o grande macete que a gente sempre fala é diversificar. Botar no referenciado um pouco de dinheiro, botar um cambial, botar um pouco de ação, para quando um cai, o outro equilibra. Então, esse é um fundo cambial. Temos vários fundos cambiais. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu dou o nome de alguns aí. Isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é só uma ilustração. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Um erro meu, antes de eu investir. Eu comprei um fundo de ações num banco X e era um fundo de ações da Petrobras. Vale a pena comprar fundo de ação de uma única empresa? Você vai pagar administrador, vai pagar gestor, vai pagar taxa, um monte de coisa para comprar a mesma empresa, Petrobras. É melhor você ir lá no home broker e comprar ações da Petrobras e deixa lá. O fundo ele é vantagem para você que quer investir em várias empresas de uma vez e não quer comprar todas essas ações. Até mesmo comprar 50 ações na bolsa, você tem que ter muito dinheiro. Só para você comprar hoje 100 ações da Vale vai ser R$4.700 mais ou menos, quase R$5.000. Por isso que é vantagem o fundo que investe, todos investem em várias ações, vários ativos. Mas quando você vai num banco normal, eles vão querer te vender isso. E não vale a pena. Se for para comprar cota única, Ambev, Petrobras, Itaú, o que é que seja, vai lá no home broker e compra. Então, só serve fundo se for vários ativos. Fundo de um ativo só, eu não recomendo, é melhor você ir lá e comprar o ativo. Outro fundo extremamente conservador, esse sim é a transição da renda fixa para variável, ele está aqui no meio. É o fundo de investimento imobiliário, que investe o dinheiro em imóveis ou títulos ligados a imóveis. LCI, certificado de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, assim vai. Só que o fundos imobiliários a gente vai fazer uma aula à parte, tá? Porque ele tem muita peculiaridade, é totalmente diferente desses outros fundos que eu falei, tá? E vale a pena, porque esse sim é a saída da renda fixa. Os fundos de investimentos imobiliários. Você não tem dinheiro para comprar um prédio todo, mas você tem como comprar uma parte dele. Pessoal, segue a gente aí, tá? No nosso canal. Espero ter contribuído. Essa foi uma aula bem formal, bem batendo papo aqui. Vou desligar, que eu ainda vou consultar daqui a pouco, tá? E até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.